Você já se perguntou quanto custa uma arte em parede? Ou se você é artista e muralista, você já se perguntou se você tem cobrado justo pelas suas artes em parede? Hoje eu vou trazer os preços que eu cobrei em algumas das minhas artes, sem firulas, sem maquiar, sem nada a esconder. Oi criativos, tudo bom? Eu sou a Ju Souza, artista de lettering e professora de empreendedorismo artístico, e hoje eu vou ser um livro completamente aberto aqui e colocar às claras quanto eu cobro pelas minhas artes. Eu vou contar quanto eu cobrei em cada uma delas e vou contar também se o preço de cada uma compensou ou não no fim das contas. Então vamos lá, sem enrolações. A primeira é essa aqui, que foi para uma loja de atacado de produtos naturais, produtos saudáveis e tal. Foi uma arte na fachada deles. Essa loja fica em uma rua onde eles têm bastante concorrente, tem várias outras lojas de produtos saudáveis, então eles queriam ali uma arte na fachada para se destacar da concorrência. Esse trabalho super valeu a pena por esse preço, foi uma das artes que eu melhor estimei quanto tempo eu ia levar. Eu estimei 7 horas e meia e levei 7 horas na pintura, e o tempo é o que mais influencia na minha precificação. Estimei bem quanto material eu teria que comprar e tudo mais, então acabou sendo bem certeiro. Essa aqui foi uma arte em parede residencial e foi um dos projetos que eu menos levei tempo no total. Não tiveram grandes alterações na arte e ao todo foram 11 horas e meia gastas no projeto, já incluindo tempo de rascunho, pesquisa de referência, preparação do rascunho, pintura no final. Então pode parecer bastante tempo, mas tem projeto que eu levo 11 horas só na pintura, sem considerar todo o resto. Então foi realmente bem rápido. A pintura em si foi a mais rápida de todas, eu levei 4 horas e meia. E nessa arte eu consegui um lucro bom, porque como não era uma parede colorida e como foi tão rápido, eu não tive um custo grande de material e nem de tempo. Se você tá gostando desse vídeo, desde já, se você gosta de ver alguém falando assim abertamente sobre preços, que é difícil da gente encontrar por aí, né? Já curte aqui esse vídeo para que ele chegue para mais pessoas, para mais artistas que precisam valorizar mais o seu trabalho e que tem essa curiosidade também. Dessas artes que eu tô mostrando para vocês, essa é a única que eu cobrei menos de R$1.000 e é a única que me deu prejuízo mesmo. Era meio longe, então teve um gasto de gasolina e eu esperava que fosse ser super rápida a pintura por ser uma parede mais estreita, né? Mas a superfície acabou sendo muito mais difícil do que eu esperava. Era uma placa de fórmica e fórmica tem uma laminação que deixa a superfície impermeável, então foi muito difícil ali dela segurar a tinta de fato, escorreu várias vezes, então foi um trabalho assim... Foi bem difícil no geral, não compensou aí pelo que eu cobrei. Essa aqui é a maior parede de todas essas que eu tô mostrando pra vocês e uma das que eu cobrei mais também. Era uma parede bem alta, era em outra cidade, então teve um custo bem maior de deslocamento também. Tinha essa parte da churrasqueira que foi muito difícil de alcançar atrás. A execução acabou sendo ainda mais difícil do que o previsto, porque começou a chover e tinha alguns pedaços faltando nas telhas, mas ainda assim compensou. Ao todo foram mais de 22 horas envolvidas nesse projeto, mas na pintura em si eu levei 9 horas. Essa parede já era menor do que a anterior, mas eu cobrei um pouco mais por ser mais complexa no geral. Era uma arte muito colorida, com vários tons, o custo de material foi alto e eu sabia que eu levaria bastante tempo também, mas foi uma parede que não teve muitos imprevistos nem nada do tipo, então me gerou o lucro ali que eu tinha estimado mesmo que me geraria, sem grandes surpresas. Essa arte aqui foi pintada em um Airbnb e, se não me engano, a parte que a arte ocupou ali no total não deu nem 3 metros quadrados, eu acho que foi perto disso, mas era uma arte super colorida em uma parede preta, que é sempre mais difícil de pintar e de cobrir. Você tem que dar várias demãos das cores para ficar uma cobertura boa. Era uma arte com vários tons também, então eu tive que comprar bastante tinta e, no geral, era uma arte bem complexa. Eu sempre deixo uma margem de lucro para possíveis imprevistos e nessa isso foi muito importante. Eu estimei levar um dia só para pintar, mas eu tive que voltar no dia seguinte para terminar. Então alguns custos como transporte, alimentação dobraram, mas ainda assim eu não fiquei no prejuízo, tive lucro aí por deixar essa margem para imprevistos. Para precificar essa eu também levei em conta o fato de ser um Airbnb, né? Porque assim, por mais que fosse uma pintura em um apartamento, era um apartamento que seria alugado e que geraria lucro para minha cliente, porque a decoração ali, né, agrega muito valor em um espaço, para que a pessoa realmente queira alugar e se hospedar ali. Então o preço foi maior não só pela complexidade, mas pelo fim que aquela arte teria também. Não seria a mesma coisa do que pintar uma parede residencial.
Essa aqui é para vocês verem como a minha precificação não se baseia em tamanho. Essa parede era super estreita, mas era muito complexa. Ela ia ter esses espaços ali para que o cliente aplicasse fotos em adesivo. Era uma frase super comprida, com letras fininhas, e eu fiz absolutamente tudo no pincel, então levou bastante tempo. Era uma arte colorida, então a complexidade dela era alta. E foi mais uma arte que eu esperava terminar no mesmo dia e tive que retornar ali outro dia. E aí a minha margem de lucro fez muita diferença, mais uma vez, porque mesmo com esse imprevisto, eu continuei no lucro com o projeto. Essa aqui eu fiquei um pouco no prejuízo também, porque foi uma arte que teve uma alteração muito considerável no layout todo, então eu levei 7 horas nas alterações, demorei muito mais do que o previsto, e a cliente pediu desconto também, eu acabei dando porque eu tava num período ali de menos trabalho, e aí não compensou no fim das contas, mas gerou experiência para poder cobrar melhor das próximas vezes. E aí você pode me perguntar: mas Ju, como você consegue cobrar isso em um único projeto? E a resposta é: antes de tudo, sabendo que eu mereço e tendo a confiança de mostrar o valor do meu trabalho para o meu cliente e não só o preço, explicando que além do tempo gasto na execução da arte, existe todo um processo de planejamento e criação envolvidos. Eu explico exatamente quais vão ser as vantagens que aquele cliente vai ter me contratando, explico exatamente o meu processo criativo para que ele saiba o que esperar e agrego esse valor ao que eu faço para ele entender que vale pagar tudo isso. Inclusive, eu vou deixar linkado aqui em cima um vídeo que eu fiz especificamente sobre isso, sobre como montar uma proposta comercial completa que faça seu cliente entender o valor do seu trabalho e querer te contratar. Segunda coisa, eu entendo que é um trabalho que vai perdurar muito e por isso eu não tenho medo de cobrar. Por exemplo, a minha primeira arte em parede foi em 2018 para um restaurante e até hoje a arte continua lá vivona, não desbotou nem nada do tipo e continua gerando lucro para esse meu cliente, porque um monte de gente visita lá, tira foto na frente da parede, posta, incentiva outros clientes a conhecerem o espaço também e se tornarem clientes fiéis também. Então o que eu cobrei diluído em todos esses anos e em todo o retorno que meu cliente com certeza teve e continua tendo por causa da minha arte, não é nada, entende? Então assim, talvez eu devesse cobrar até mais pensando nisso, nessa relação, né, de tempo e custo-benefício. Então isso é um ponto importantíssimo de se lembrar. Terceiro, esse é o meu trabalho e eu quero que ele me sustente por um bom tempo ainda. Eu preciso agir como adulta, agir como uma pessoa que tem uma empresa e cobrar bem sem ficar me preocupando com o que vão pensar, sem ficar me perguntando se alguém vai me achar gananciosa ou qualquer coisa do tipo. Todo mundo precisa cobrar pelo que faz e cobrar pela minha arte não me faz menos nada do que ninguém. Para poder viver dela, para poder me dar férias e benefícios que eu não tenho automaticamente como empreendedora, para poder valorizar o que eu faço e ajudar para que o mercado em si seja mais justo e para valorizar o meu próprio tempo e trabalho, valorizar todo o dinheiro e tempo que eu já investi no meu conhecimento em aprimorar o meu trabalho, valorizar todos os perrengues que eu já passei sendo artista e tudo mais. E tão importante quanto os outros pontos, eu entendo exatamente o que eu preciso levar em conta na hora de precificar. Eu sei que o que eu cobro precisa cobrir os custos daquele projeto, as horas de trabalho que eu vou investir ali naquele trabalho em específico e o lucro para que eu possa deixar dinheiro para minha empresa também e não só pegue tudo ali para mim e torre tudo. E ainda tem a margem que eu falei para vocês para cobrir possíveis imprevistos que geralmente acontecem. E se eu não soubesse de tudo isso, eu provavelmente continuaria dando descontos abusivos e acabaria pagando para trabalhar. Infelizmente, o mercado da arte ainda é muito desvalorizado, tem muito artista se sujeitando a vender arte por 20, 30 reais só para não perder o cliente, mas é nosso trabalho como artista tentar mudar isso e valorizar o que a gente faz. Se você cobra pouco, saiba que a culpa de você achar que precisa cobrar pouco não é sua, mas a responsabilidade de mudar esse jogo é completamente sua. Você precisa acreditar que você e sua arte valem mais, antes de tudo. Para cobrar mais, muitas vezes você vai precisar falar não para propostas que te desvalorizam, você vai precisar ter o dobro, o triplo de confiança no seu taco, você vai precisar saber comunicar e vender isso, mas é possível. Eu te garanto que apesar de ser um caminho mais desafiador, é um caminho muito mais feliz e gratificante. A gente merece ser bem remunerado pelo que a gente faz, com tanto amor, com tanta dedicação e tanto cuidado. E já sabe, né? Se você quer aprender mais a fazer tudo isso, eu te convido a se inscrever no meu canal e abrir a descrição para conhecer o kit de precificação, que com certeza vai te ajudar muito nessa jornada de dar um preço justo para sua arte. Tchau e até o próximo vídeo.